Good morning. Bom dia. Okay, that's better. We're very privileged to be here with you this morning in this time period. Nós estamos muito privilegiados em estar aqui nesse período da manhã. And I have a privilege of sharing with you E eu tenho o privilégio de compartilhar com vocês this topic esse tópico. that I'm going to share. I'll share with you what the title is in a little bit. Eu vou compartilhar com vocês qual é o título. Today, all over the world, Hoje, ao redor de todo mundo, there's a great need, há uma grande necessidade. and that's the need of leadership. E é a necessidade de liderança. So this is going to be my topic this morning. Então, esse vai ser o tópico dessa manhã. So let's pray and we will begin. Então, vamos orar e já vamos começar. Our Heavenly Father, Nosso Pai Celestial, we come before you, nós estamos diante de Ti, the great God of the universe. o grande Deus do universo. We want to meet with you this morning. Nós queremos ter um encontro com o Senhor essa We manhã. want to open your word this morning. Nós queremos abrir Sua palavra essa manhã. We want our minds and our hearts and our thoughts to be touched Nós queremos que nossa mente e nosso coração sejam tocados with your divine hand. com a Sua mão divina. I pray that all glory will be to you and honor to your name. Eu oro que toda a glória e toda a honra seja ao Teu nome, nossa mente. Inspire us to be involved in salvation of souls. Nossos filhos, Senhor, estamos envolvidos com a salvação de almas. Move us, Spirit, Nos mova hoje, Senhor, for your Holy Spirit. através do Teu Santo Espírito. In Jesus' name. Em nome do Senhor Jesus. Amen. Amém, Senhor. Okay, we'll keep talking. Então, vamos continuar falando quando a gente coloca a profissão. How's your room? Como é que está seu quarto? Good? Tá bom? Muito bom? How's the food? Como é que está a comida? Muito bom. Okay. OCI, Então, se é. we're an organization, a global organization of lay ministries Nós somos uma organização de ministérios leigos that are helping to fulfill the work of the church. e está ajudando a cumprir o trabalho da igreja. OCI ministries do not exist for itself. O ministério da OCI não existe por si mesmo. OCI ministries exist for the church. O OCI existe para a igreja, para servir a igreja. So I don't understand how some ministries I have met, I have seen, Eu já não lembro agora quantos ministérios eu já vi, they don't want to work with the church. mas alguns deles não querem trabalhar com a igreja. Not only they, some of them work independently of the church, Não só alguns deles eram dependentes da igreja, but they work and criticize the church mas eles também criticavam a igreja and the institutions of the church, e as instituições da igreja. as if that ministry is better than the church. E eles pensavam que aquele ministério era melhor que a igreja. But as OCI, we have a totally different mindset. Mas como OCI nós temos uma cosmovisão totalmente diferente. And this was very clear even before we started our ministry. It was very clear to me even before we started. Isso é muito claro para mim bem antes de a gente começar esse ministério. Our ministry that we're going to start exists for the church, Então, os ministérios que nós vamos começar existem para a igreja, to benefit the church, para beneficiar a igreja. that many souls will come into the church, Que muitas almas venham entrar na igreja. that more resources will come into our church. Mais recursos vão estar disponíveis para a nossa igreja. I knew I was convinced that we exist so that our church will prosper as a result of our ministry. E eu estava convencido de que esse ministério ia fazer com que a igreja prosperasse através dele. Amen? Bem, That's the only reason why we exist. Okay. esse é o único motivo pelo qual nós existimos. So I got the finger, thumb up. Vou levantar certinho. So that's who we are. Então isso é quem nós somos. And there's a reason why I'm sharing this with you. E há uma razão que eu estou compartilhando isso com vocês. And the vision of OCI E a visão da OCI is to establish a thriving network of lay ministries in every country of the world.
O objetivo é estabelecer uma rede próspera de ministérios leigos em cada país do mundo. We want thousands and thousands of ministries, lay ministries, that are prospering all over the world. Nós queremos milhares e milhares de ministérios que são prósperos ao redor de todo mundo. So I took these words, prospering ministries, lay ministries, E eu peguei essa palavra, ministérios leigos prósperos. my topic will be on this, Meu tópico será esse assunto. prospering lay ministries. Auxiliando ministérios prosperar. Ministérios prosperando. Let me share with you this slide. Então deixa eu compartilhar esse slide com vocês. You see the little white line? Vocês veem a pequena linha branca ali? You can barely see it. Você mal pode vê-la. But that white little line represents the ordained pastors, our active ministers today. Essa linha representa pastores que estão ativos na nossa igreja. About 22,000 Seventh-day Adventist pastors. Nós temos 22 mil pastores adventistas. What does the rest of the pie represent? O resto do gráfico ele representa o quê? Members, who are they? Os membros, e onde eles estão? How many members do we have here? Quantos membros nós temos aqui? Let me see your hands. Deixa eu ver suas mãos. That represents you and I. Então aquilo ali representa eu e você. That's me. Sou eu. And the commander of the army of the Seventh Adventist Church. The general of the army of the Seventh Adventist Church Então o comandante da igreja adventista do sétimo dia have chosen the rest to do a special work at the end of times. ele escolheu todo esse restante aqui para fazer um trabalho especial no fim dos tempos. God wants the rest of us to be active in ministry in the salvation of souls. Deus quer que o resto de nós estejamos ativos na salvação de almas. And we are told that this work will never be finished until we get involved in the salvation of souls. E é nos dito que esse trabalho nunca será finalizado até que todos nós estejamos envolvidos nesse ministério de separadores. When I saw that quotation from Ellen White, Quando eu vi essa citação de Ellen White, this work can never be finished pensei, esse trabalho nunca se unless I get involved in the salvation of souls. eu também me envolvo nessa salvação de almas. That should cause an alarm. Isso deveria causar um alarme. We can pray all we want. Nós podemos orar o quanto We quisermos. can go to church every Sabbath as many times. Some of us, I don't know how many times, Nós thousands of podemos times. ir para a igreja todos os sábados, não sei quantas vezes. We can participate in prayer meetings, Podemos participar em grupos de oração, revival meetings, encontros de weeks reavivamento, of prayer. semanas de oração. If I can get involved, Se eu não me envolver, Jesus will never come back. Jesus nunca vai voltar. That's the reality. Essa é a verdade. So, ministries that are ministries prosper. Então, ministérios que estão prosperando. This is the most glorious concept the Bible speaks about. Esse é o maior, mais glorioso conceito do que a Bíblia fala. And we have the distinct privilege. Nós temos um privilégio bem distinto. We have distinct what? ¿Qué tenemos? What do we have? Distinct privilege. Nós temos um privilégio distinto Not only wait for the second coming of Christ, de não só esperar pela volta, pela segunda vinda de Cristo. maybe we should rename our church. Maybe we should rename our church. Talvez nós devêssemos renomear a nossa igreja. Those who are waiting for the second coming of Christ. Aqueles que estão esperando o segundo vinda de Cristo. Maybe. And not doing anything to hasten the kingdom of us. E aqueles que não estão fazendo nada para apressar a segunda vinda também. That's the reality of many of us. E essa é a realidade de muitos de nós. Okay, let's move on. Certo? Eu sei. Someone talks about the importance of supporting workers. Então vamos falar um pouco sobre algo que sustenta o próprio. And it says here, there is a large field open before self-supporting gospel worker.
E é dito que há um vasto campo aberto diante do obreiro de manutenção de autossustento. How big is the property or territory? Quão grande é o território? Campo? How much opportunities do we have? Quantas oportunidades nós temos? Muito. Something like that. Continuing on. Continuando. Many may gain valuable experiences in ministry while toiling a portion of their time at some form of manual labor. Muitos podem alcançar valiosas experiências no ministério enquanto trabalham parte do tempo em alguma forma de atividade manual. When I share about what we do as supporting ministry of the church, Quando eu compartilho tudo que eu faço nesse ministério de apoio à igreja, some people tell me, you should go to the church because they should support you. eles falam, você deveria ir à igreja porque eles deveriam te dar suporte. You're doing the work that the church is supposed to be doing. Você está fazendo o trabalho que a igreja deveria estar fazendo. And I have to tell this person, E eu devo dizer a essa pessoa, this poor Seventh-day Adventist, esses novos adventistas do sétimo dia, that's not the way how it works. eu digo, não é assim que funciona. We exist to support the church, not to support the church. Not for the church to support Nós us. existimos para dar suporte à igreja, não para a igreja nos dar If we suporte. need, we must work during the day so that we can sustain ourselves to do the work of God on this earth. Acredito que nós temos que trabalhar para termos esse sustento, mas para também finalizar a obra de Deus nessas terras. And by this method, E através desse método, strong workers may be developed for important service in meeting people. por este método, eficientes obreiros podem se desenvolver para importantes serviços em campos necessitados. One of the greatest preparations is this. Uma das grandes preparações é essa. At our school, this is what we're trying to do. Oh, yeah. So at our school, we train missionaries. Então, na nossa escola, nós treinamos missionários. And this is what we're doing because this is what we were told to do. E é isso que nós estamos fazendo com que nos dito que fizéssemos isso. Let's continue. Vamos continuar. In many places, self-supporting missionaries can work successfully. Em muitos lugares, podem trabalhar com êxito os missionários de mundo. Como en muchos lugares pueden trabajar con éxito. With success. If the lay members of the church will arouse to do the work that they can do, Se os membros da igreja se dispuserem a participar da obra que podem fazer, going on a warfare at their own charges, empenhando-se em atividades por conta própria, each seeing how much he can accomplish in winning souls to Jesus, vendo em cada qual quanto pode realizar na conquista de pessoas para Jesus. and the next part really caught my attention. E a próxima parte do texto realmente chamou a minha atenção. We shall see many leaving the ranks of Satan Veremos muitos abandonarem as fileiras de Satanás to stand under the banner of Christ. para manter-se sob a bandeira de Cristo. Amen? Amém? It says many Diz muitos will leave the ranks of Satan and become part of the family of God. vão sair das fileiras de Satanás e vão se tornar membros da família de Deus. If our people will act upon the light that is given in these few words of instruction, we shall surely see the salvation of God. Se nosso povo agir em conformidade com a luz que lhes é fornecida nessas poucas instruções, certamente veremos a salvação operada por Deus. And then the next one. E o próximo texto diz: Wonderful revivals will follow. seguir-se-ão reavivamentos prodigiosos ou maravilhosos. Sinners will be converted, and many souls will be added to the church. Pecadores serão convertidos e muitas pessoas serão acrescentadas à igreja. Amen? Amém? What marvelous words, instructions God has given. Palavras maravilhosas, instruções. When we have entire, wholehearted consecration to the service of Christ, Quando nós tivermos nos consagrado plenamente de todo o coração ao serviço de Cristo,
God will recognize this fact by an outpouring of His Spirit without measure. Deus reconhecerá isso através de um derramamento sem medida de seu Espírito. What do we call that? Do que nós chamamos isso? Okay. All right. So we're talking about. So it's not enough that we pray for the outpouring of the Holy Spirit. Então não é suficiente que nós simplesmente oremos, né, a respeito da descida do Espírito Santo. When we are involved, we should do that. We must do that. Quando nós nos envolvemos, nós deveríamos nos But we envolver. must also be involved in the salvation of souls. Isso é porque também nós estaremos envolvidos na salvação de almas. Well, the preachers are to teach the members of the church that in order to grow in spirituality, they must carry the burden that the Lord has imposed on them. Os pregadores devem ensinar os membros da igreja de que devem crescer espiritualmente. Eles devem carregar o fardo que o Senhor tem colocado sobre eles. O fardo de guiar almas à verdade. Okay, and by working in this way, they will have the cooperation of the heavenly angels. E ao trabalhar dessa forma, eles terão a cooperação dos anjos celestiais. We can work with the angels. The angels work with us. Nós podemos trabalhar com os anjos e eles trabalham com a gente. As we do that, we will gain an experience that will increase their faith and will give them a strong trust in God. E ao ganhar experiência, eles crescerão em fé e terão uma forte confiança em Deus. And I can testify after 13 years of doing our ministry, this is true. 13. E ao trabalhar durante 30 anos de ministério, eu posso dizer que isso é realmente verdade. We will now, who have such great light, Nós agora we now make some sacrifice for Jesus. faremos alguns sacrifícios por Jesus. So for our sake became poor, yet we through His property might be made rich. E por nosso fez pobre, que através disso nós nos tornemos ricos. We must arouse, and through piety and earnest work for the Master, partake of His Spirit of love for souls, of faith in God, that He may work with us, by us, and through us. Então devemos despertar por meio da piedade fervente que trabalha pelo Mestre, tomar parte do espírito de amor pelas almas e a fé em Deus para que possa trabalhar conosco por nós e através de nós. This reminds me of the experience of the disciples of Jesus. Isso me lembra da experiência dos discípulos de Jesus. And He sent the 70 out, I believe it was the 70, and He sent them out, and they came back. Ele enviou 70 e eles voltaram a ele. There was one word that just caught my attention. Há uma palavra ali que finalmente chamou a minha atenção. Do you know how they returned from their missionary experience? Você sabe como eles voltaram da experiência missionária deles? They returned with joy. Eles voltaram com alegria. Not sad, Não tristes, not tired, não cansados, but with joy they returned from working with souls, the salvation of souls. mas com alegria porque voltaram do trabalho de salvação de almas. And they had a great testimony to tell their master. E eles tinham um ótimo testemunho para contar a seu mestre. So this has been the dilemma of our general conference, all the churches in the world. Então esse tem sido o lema de nossas conferências ao redor de todo o mundo. So at the level of the general conference, they recognize the need of every member being involved in the mission work. E a nível da Associação Geral, eles reconhecem a responsabilidade de cada membro de trabalhar com a igreja. Now let's go to some verses. Agora vamos para alguns versos da Bíblia. I hope you brought your Bibles with you. Espero que você tenha trazido sua Bíblia com você. Let's go to 1 Kings Vamos para o livro de 1 Reis, primeiro livro de Reis. 17. Okay? But before we continue, let me just share. Now we're going to talk about leadership Agora nós vamos falar sobre liderança. and the importance of leadership A importância da liderança in the finishing of the work of God. e finalizar a obra de Deus. Elijah was called to be a leader.
Elias foi chamado para ser um líder. And he comes before King Ahab. Então ele vai adiante do rei Acabe And he gives him a message that God has given him. e ele dá uma mensagem a ele que Deus havia dado. But within this message, there are three things that he testifies about the God that he serves. Mas nessa mensagem há três coisas que ele testifica a respeito do Deus que ele serve. What's the first thing that he testifies God is God? Qual é a primeira coisa que ele testifica a respeito do seu Deus? He's alive. Ele está vivo. Ele vive. That God, okay, let's read this. And Elijah the Tishbite of the inhabitants of Gilead said to Ahab, Então Elias, o presbítero dos moradores de Gileade, disse a Acabe: as the Lord God of Israel lives, tão certo como vive o Senhor, the God I serve, he lives. o Deus que eu sigo, ele vive. The God you serve is dead. O Deus que você serve está The morto. God that I serve is alive. O Deus que eu sigo He lives. está vivo. And the second thing he says is, before whom I stand. E a segunda parte que ele diz é: diante do qual eu estou. Even though the king could not see his general, Embora o rei não pudesse ver o general de Elias, he's testifying that I stand before God, ele testemunhava que ele estava diante do whom I serve. Deus que eu sigo. In other words, he's close to me. Com outras palavras, ele está perto de mim. Okay? And then he talks about, there shall not be dew nor rain these years except at my word. E ele fala: nem o vale nem choverá nestes anos, segundo a minha palavra. As a messenger of God, is it his word? É uma mensagem de Deus ou são as suas palavras? Or whose words is he talking about? Quais palavras ele está falando? De quem é? De quem são as palavras? God's word. São as palavras de Deus. So he's saying, God speaks to me. Então ele está dizendo: Deus fala através de mim. The God I serve lives. O Deus que eu sirvo, ele vive. The God I serve is close to me. O Deus que eu vivo, que eu sirvo, está perto de mim. And he speaks to me. E o Deus que eu sirvo, ele fala comigo. So this is the message that the leader, a ministry, leader of a household, a father, or it could be a mother at times when the father's not present, but in the church, the leaders, this is what needs to be testified before the people. Então isso é o que deve ser testificado, testemunhado diante das pessoas, seja líder de ministérios, líderes da sua família, sacerdote da família. Not only that, the followers of the leader needs to be able to see that displayed in his life. E não somente isso, não só ele precisa falar, mas aqueles que o seguem essa liderança, precisam ver Deus vivendo neles também. The way he lives, the way he speaks, Da forma como ele vive, da forma como ele fala. the way he lives testifies that he serves a living God. A forma como ele vive testifica do Deus vivo que ele serve. He serves a God that is close. He lives in the presence of God. Ele serve um Deus que está perto, ele serve um Deus que é vivo. And he hears the voice of God speaking through him, through the Word of God, through the voice of God, through the impressions of the heart, through the providential means. Então ele ouve a voz de Deus através da palavra, através das providências da voz de Deus falando no seu coração. Now let's go to 1 Kings, E vamos agora para a primeira vez, chapter 3. capítulo 3. Versos 5 ao 10. Okay? And here we're going to look at another leader E aqui nós vamos olhar exatamente outro líder and the type of spirit a leader needs to have. e o tipo de espírito que o líder precisa ter. Let's begin chapter 3, starting from verse 5. Começando a partir do verso 5. Primeiro Reis, capítulo 3, verso 5. Em diante. Well, let's actually begin with verse 3. Vamos começar com o verso 3. And Solomon loved the Lord, Salomão amava ao Senhor, walking in the statutes of his father. andando nos preceitos de Davi, nos passos de Davi, seu Now pai. let's jump to verse 5. Agora vamos mudar para o verso 5.
At Gibeon, the Lord appeared to Solomon in a dream by night, and God said, "Ask, what shall I give you?" Em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite, em sonhos. Disse-lhe Deus: pede-me o que queres que eu te dê. Solomon said, "You have shown great mercy to your servant David, my father, because he walked before you in truth and in righteousness and in uprightness of heart with you." Respondeu Salomão: de grande benevolência usaste para com teu servo Davi, meu pai, porque ele andou contigo em fidelidade, e em justiça, e em retidão de coração perante a tua face. Not only that, you have continued this great kindness for him, and you have given him a son to sit on his throne as it is this day. E não somente isso, mantiveste-lhe esta grande benevolência e deste um filho, que se assentasse no seu trono, como hoje se vê. In verse 7. Verso 7. Now, O Lord, my God, you have made your servant king instead of my father David, but I am a little child. Agora, pois, o Senhor, meu Deus, tu fizeste reinar teu servo no lugar de Davi, meu pai. Não passo de uma criança, não sei como conduzir. I do not know how to go out or come in. Não sei como sair e como entrar. And your servant is in the midst of your people, whom you have chosen, a great people, too numerous to be numbered or counted. Verse 8. Teu servo, verso 8. Teu servo está no meio de teu povo que elegeste, povo grande, tão numeroso, que se não pode contar. Therefore, give to your servant an understanding heart to judge your people, that I may discern between good and evil, for who is able to judge this great people of yours? Dá, pois, ao teu servo um coração compreensivo para julgar o teu povo, para que prudentemente discerne entre o bem e o mal, pois quem poderia julgar a este grande povo? I've been praying this same prayer for a while. Eu tenho orado a mesma oração há um tempo já. I am a little child. Tenho orado, Senhor, eu não passo de uma criança. I don't know how to go out or come in. Eu não sei como sair nem como entrar. I need you Eu preciso do Senhor to guide me. para me guiar. I need you, your wisdom, in order to lead my ministry. Preciso da sua sabedoria de guiar o nosso ministério. We have about 90 people at any time during the year at our ministry. Nós somos em torno de 90 pessoas durante o nosso ministério, Volunteers, incluindo estudantes, voluntários, staff, o pessoal de suporte. and it's a great number of people. E é um grande número de pessoas. And if I am not doing my job correctly, Se eu não estou fazendo o meu trabalho de forma correta, it's going to have an impact, a negative impact on the rest of my team members. isso terá um impacto negativo no restante dos funcionários ali, dos membros da igreja, no nosso ministério. So, this is an amazing chapter in the book which I've seen. Esse é um capítulo, Opportunity. esse é um livro, Talking about Solomon. e tem um capítulo muito interessante que fala a respeito disso, no livro Profetas e Reis. It's very inspiring chapter. É um capítulo bem inspirador. And in there it says that in this moment, the attitude of Solomon, E ela diz que, a partir deste momento, a atitude de he Salomão was humble. foi humilde. He recognized he needed God in his life. He needed God. E ele reconheceu que ele precisava de Deus na sua He vida. realized he didn't have enough talents or abilities to do the work that God had called him to do. Ele reconheceu que ele não tinha as capacidades, as habilidades suficientes para fazer o trabalho a qual Deus o tinha chamado. And when he prayed, I am but a child, a little child. E quando ele orou, eu não passo de uma criança. I do not know how to go out or come in. Eu não sei como sair e entrar. Ellen White says, Ela White disse at this moment, que a partir deste momento, before he became rich, before he became famous, before he became great, at this moment, she said, que antes de ele se tornar rico, antes de se tornar famoso ou sábio, ela disse neste momento, he was never so wise. ele nunca havia sido tão sábio. He was never so rich. Ele nunca foi tão rico. He was never so great Ele nunca foi tão grandioso as this moment, como neste momento, when he has such humility of God. quando ele teve essa tamanha humildade de coração. Do you understand? Vocês entendem? So the spirit, the attitude of a leader is demonstrado and profound.
Então, o espírito, a atitude do líder é muito, muito importante. So we learn from Solomon at the beginning of his reign, Então, nós aprendemos sobre Salomão no início do seu reinado. the attitude, humility that he had. A atitude, a humildade que ele tinha. We cannot imagine Nós não conseguimos imaginar what would have happened o que teria acontecido if Solomon would have continued his ministry with that same attitude every day. se Salomão tivesse continuado seu ministério com a mesma atitude todos os dias. If his constant prayer was, God, I still don't, after 10 years of being a king, I don't know what to do. Se ele tivesse continuado com a mesma mentalidade 10 anos depois do seu ministro, Senhor, eu não sei o que fazer. I am still a little child. Eu ainda permaneço como uma pequena criança. He could be 50 years old by now, and I'm but a little child. Ele poderia ter 50 anos de idade, mas ainda pensar que ele era uma pequena I criança. don't know how to come in and go out. Eu não sei como entrar nem como sair. I need your wisdom. Eu preciso da tua sabedoria, I Senhor. need your guidance. Eu preciso da tua guia. We cannot imagine what could have happened. Nós não podemos imaginar o que poderia ter The acontecido. heights of glory that he could have reached. As alturas, os níveis de sabedoria e glória que ele The teria impact that alcançado. he could have had all over the world O impacto que ele teria tido ao redor de todo o mundo. in a positive way. De um jeito positivo. God is looking for leaders. Deus está buscando líderes. As humble as Solomon was at this point. Tão humildes quanto Salomão foi no início do seu reinado. Now let's go to Exodus chapter 3. Vamos agora para o livro de Êxodo, capítulo 3, versos 1 a 14. First, we looked at Elijah and the testimony that we need to have as leaders. Primeiro nós vimos a história de Elias e o testemunho que nós devemos ter como And líderes. then we looked at Solomon Nós vimos também com at Salomão, the beginning of his reign no início do seu reinado. and what kind of attitude the leaders should have. Qual é a atitude que o líder precisa ter? Now we're going to look at how God calls leaders, Agora vamos ver como Deus chama os líderes, looking at the story of Moses, olhando para a história de Moisés. calling of Moses at the burning bush. Okay, O chamado de Moisés na Santa Mente. let's go to chapter 3, Vamos para o capítulo 3 do livro de Êxodo, verse 1. verso 1. Somebody can remind me what time I have? Alguém pode me dizer até que tem que horário tem que falar? Okay, so let's begin with verse 1, go rapidly. Então vamos começar com o verso 1, rapidamente. Now Moses was tending the flock of Jethro, his father-in-law, the priest of Midian, and he led the flock to the back of the desert and came to Horeb, the mountain of God. Passava Moisés no rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. E levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horeb. Okay, I believe this is from my study, from my research, this is the Mount Sinai that we will see later. Eu acredito que, de acordo com os estudos que eu tenho feito, esse monte era o Monte Sinai que a gente vê posteriormente. Okay. And verse 2. Verso 2. And the angel of the Lord appeared to him in a flame of fire in the midst of the bush. So he looked, and behold, the bush was burning with fire, and the bush was not consumed. Aparecendo o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. So Moses said, I will now turn aside and see this great sight, why the bush does not burn. Então disse consigo mesmo, irei para lá e verei essa grande maravilha. Por que a sarça não se queima? So what do you call this? A bush that is burning, I mean with the fire, but it doesn't burn. What do you call that? O que vocês chamam isso? Uma sarça pegando fogo, mas que ela não se queima. O que vocês chamam isso? Miracle. Milagre, certo? Miracle. Okay? So, point number one that I want to make. Então, o primeiro ponto que eu quero trazer. The call of God, O chamado de Deus, starting ministry or leadership, vou começar o ministério para a liderança. there's some type of divine touch involved in the work. Há um certo toque divino envolvido nesse chamado. In my experience, I saw that happen. Na minha experiência, eu vi isso acontecer. Various different ways.
de várias formas diferentes. I saw the touch of God. Eu vi o toque de Deus, Something divine. algo divino. And, well, I don't know. Let's keep going. Bom, eu tentei que nós vamos continuar aqui. Hear from my experience, but let's keep going. Eu compartilhei algumas experiências, mas vamos continuar aqui. Verse 4. Verso 4. So when the Lord saw that he turned aside to look, God called him from the midst of the bush and said, Moses, Moses, and he said, Here I am. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus do meio da sarça o chamou e disse, Moisés, Moisés, e ele respondeu, eis-me aqui. The point I'm going to make is a personal call. O segundo ponto que eu quero trazer é o chamado pessoal. I know ministries that a group of people start in ministry. Então, isso é alguns ministérios, algumas pequenos grupos de pessoas que estão no ministério. But be careful that the group is not individually called by God to be part of this ministry. Mas tenha cuidado de ter certeza que essas pessoas foram chamadas por Deus para começar esse ministério. Because a call to start a ministry, a call to leadership is a personal call. Porque o chamado para começar o ministério é um chamado pessoal de Deus. See, we get involved with a ministry because one's friend is starting and say, okay, let's join this ministry. É muito fácil alguém se unir ao ministério simplesmente porque é amigo. Nós somos amigos, vamos começar no But the ministério. call to leadership is an individual and personal call. Mas o chamado para a liderança do ministério é algo pessoal, vamos chamar. Let's keep going. Vamos continuar. Verse 5. Verso 5. Then he said, do not draw near to this place. Deus continuou, não te chegues para cá. Take your sandals off your feet, for the place where you stand is holy ground. Tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás, a terra é santa. So, God brought Moses Então Deus trouxe Moisés to this holy place. para esse lugar sagrado, santo. God himself is holy, Deus mesmo, ele é santo. and he made a holy call E ele fez um chamado santo também to leadership. para a liderança. It's a holy call. É um chamado santo. Call to leadership is a holy call O chamado para a liderança é um chamado by santo. a holy God to accomplish, by a holy God to accomplish a holy purpose. Isso para o propósito santo, é necessário um Deus santo para fazer. So we need to keep that in mind. Precisamos manter isso em nossa mente. Okay, verse 7 is very important as well. O verso 7 é muito importante. Another point I want to make here. Outro ponto que eu quero trazer. And the Lord said, I have seen the oppression of my people who are in Egypt, Que Deus disse, eu tenho visto a aflição do meu povo que está no Egito. and have heard their cry because of their taskmasters destroying all their stuff. Tenho ouvido ao seu clamor por causa dos desafiadores. Say, God is saying, I have seen the problem, Então Deus disse, eu vi o problema. and I've heard Tenho visto o problema. the cry of the people, E eu ouvi o clamor, the prayers of the people. as orações do povo. They're calling for my help. Então eles estão chamando, clamando por minha ajuda. And God is saying, Moses, Moses, I have chosen you Então Deus diz, Moisés, Moisés, eu escolhi você to be the answer to the cry of the people. para que você seja a resposta aos clamores do povo. To be the response to the prayers of the people. Para que você seja a resposta às orações do povo. So, one day a group of young people came to me Dia, um grupo de jovens me after contaram. I shared the message in church. Depois de eu ter compartilhado uma mensagem da The 4 young people came to me and said, we want to start a ministry. Então, 4 jovens vieram para mim e falaram, nós queremos começar no ministério. We are sure that God has called us to start a ministry. Nós temos certeza que Deus nos chamou para começarmos o ministério. So, what do you want to do? E eu perguntei, o que vocês querem fazer? Well, we don't know yet, but we're sure that God is calling us to ministry. Nós não sabemos ainda, mas temos certeza que Deus quer que a gente comece o ministério. Well, where is God calling you to work? E eu perguntei, onde que Deus está chamando para que vocês trabalhem? Well, we're not sure yet, but we're sure that God has called us to start this ministry. Bom, nós não temos certeza ainda, mas temos certeza que Deus tem nos chamado para o ministério.
So I kind of laughed inside. E eu ri porque I don't think God is calling you. eu pensei, eu vejo que I Deus just want to discourage these young people because they're passionate. eu não queria desencorajar esses jovens porque eles estavam bem apaixonados. Assim. So I gave them some suggestions. E eu dei algumas sugestões a eles. Why don't you go individually and pray to God what it is that God wants you to do? Por que vocês não orem individualmente para que vocês tenham qual plano de Deus para That's what God says tells you. They come together and share with each other what God has told you to do. É que Deus diga para vocês o que quer que vocês façam, depois vocês se reúnam e compartilhem o que Deus tem falado para vocês. Well, that never happened in second ministry. Bom, isso nunca aconteceu em minha ministério, nunca aconteceu. Leadership, Liderança, ministry ministério. exists for a very specific purpose. Ministério existe para um propósito bem específico. God seeing the needs of this whole world, Deus vê as necessidades deste mundo inteiro. calling a man or a woman to start a ministry, a child impact, at Deus chamando homens e mulheres para começarem ministérios, como o Child Impact ou Adaga Brasil. It began with a very specific purpose. Como esse ministério começaram com propósitos bem específicos, To fulfill a need that exists in the world. para satisfazer uma necessidade que existe no mundo, To respond to the prayers of many people. para responder às orações de muitas pessoas. And so that's how ministries begin. Então é assim que ministérios começam. So if you ever find a ministry that they're not sure what they're doing, Então, se algum dia você acha que ministério que eles não têm muita certeza do que eles estão fazendo, help them get in touch with LCI. fala para eles entrarem em contato com a OCI. You have to help them with understanding what their ministry is really about. Para que sejam ajudados para entender o que realmente o ministério sobre o que realmente é o ministério. Figure that out. Nós podemos ajudá-los a descobrir isso. But what an incredible opportunity we have. Mas olha que oportunidades incríveis que nós temos. God is wanting to call us to be the answer to the prayers of many people. Deus está nos chamando para que nós sejamos as respostas de orações de muitas pessoas. And when I felt God calling us, Quando eu ouvi que Deus estava fazendo um chamado para nós, one of the things that I have observed is many people were sick. uma coisa que eu comecei a perceber é que muitas pessoas estavam doentes. And the other thing is that many young people today are lost. E outra coisa que eu vi é que muitos jovens de hoje eles estão perdidos. Inside the church or outside the church, they are lost. They don't have a purpose for their life. Dentro da igreja ou fora da igreja eles estão perdidos. Eles não têm um propósito para a vida deles. So I felt that God was calling us to start a ministry to help those young people to find purpose in their lives, meaning in their lives, by involved in service. Então eu vi que Deus, o objetivo do ministério era trazer esses jovens que estavam perdidos para que eles tivessem um propósito realmente profundo na vida deles no serviço de Deus. So let's finish with the last part here. Então vamos finalizar com a última parte aqui. Let's go back to chapter 3, verse 10. Vamos voltar para o capítulo 3, Come verso now, 10. therefore, and I will send you to Pharaoh, that you may bring my people and children out of Israel out of Egypt. Vem agora e eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Who is sending? Quem está enviando? Moses? Moisés está enviando? God is sending. Deus está enviando Moisés. So that's another thing to remember always. It is God that is calling you. It is God that is sending you. Uma coisa que nós devemos sempre lembrar é que Deus está me chamando, é Deus que está me enviando. We will continue tomorrow Nós vamos continuar amanhã with part 2. com a parte 2. May God bless us Que Deus nos abençoe. that we are here during this post-grad conference. Nós estamos aqui nesse congresso social, In the seminars and activities, nesses seminários, atividades, grupos de adoração. that God will inspire Que Deus vem inspirar-nos. us. God will train us to be involved in ministry Que Deus nos treine para estar envolvido no and in ministério the salvation of souls. e na salvação de almas. Shall we pray? Vamos orar? Our Heavenly Father, Nosso Pai Celestial, we thank you for those who have. nós te agradecemos pela OCI. We have
called someone to start this ministry to fulfill a great need that existed on this earth. O Senhor chamou esses ministérios para preencher uma grande necessidade que existe em ti. And we thank you that we're able to be here participating in the Hosted Conference. Te agradecemos porque nós fomos capazes de estarmos aqui participando desse congresso do anciano. May you continue to bless us Que o Senhor continue a nos and teach abençoar, us in this conference. nos ensine e nos inspire também, Senhor. That we may go from this place Que ao sair nos deixe lugar, with a different mindset, possamos sair com uma diferente with a das different nossas perspective of life. um novo capítulo da nossa vida. I pray in Jesus' name. Eu oro em nome do Senhor Jesus. Amen. Amém.